Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023, a partir de agora, JD1 no ar, comigo Wesley Paiva e as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. Uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e o apoio do Senar MS. Vamos conferir os principais destaques de hoje. Destaques do dia. Deputados estaduais de Mato Grosso do Sul aprovam um projeto de lei que garante acompanhante para mulheres durante consultas e exames médicos. Jovem traficante morre em confronto com a PM em Amambai. Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para os cursos de graduação dedicados a refugiados e imigrantes. No Rio Grande do Sul, comitiva de ministros e representantes da Defesa Civil Nacional estão acompanhando de perto a situação dos municípios atingidos pelas chuvas e um ciclone extratropical. Assembleia Legislativa homenageia repórteres fotográficos do governo do estado. E safra de grão chega ao fim com um novo recorde. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E vamos conferir agora como fica o tempo e o clima nesta sexta-feira. Do Clima Tempo Nacional, Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Nesta sexta-feira, a passagem de uma frente fria na altura da costa do sul do país em direção ao sudeste deve manter as instabilidades sobre o sul. Só que agora o alerta de perigo por chuva muito excessiva fica no oeste do Paraná e áreas do sul de Mato Grosso do Sul. Chuva volumosa que deve vir acompanhada de rajadas de vento entre 60 e 80 km por hora, trovoadas, possível queda de granizo e esse excesso de umidade em função da chuva que já aconteceu nos últimos dias com a chuva que acontece agora, deve provocar novos transtornos. Desde o Rio Grande do Sul até áreas do sul de Mato Grosso do Sul, pode ocorrer enchentes, alagamentos, destelhamentos de casa por conta da força do vento, quedas de árvores e também deslizamentos de terra. Já em relação às áreas do norte do Espírito Santo até o litoral do Rio Grande do Norte, a chuva ocorre de moderada a forte intensidade a qualquer momento do dia. No norte do país, chuva acontece também nas áreas em azul claro, mas o volume acumulado é menos expressivo, ocorre apenas entre a tarde e a noite, de moderada a forte intensidade no sul de Rondônia, norte do Amazonas e também Roraima. Todas as áreas em amarelo no mapa indicam o sol entre poucas nuvens. A presença solar e também o ar seco no nordeste do país, nas áreas do sertão nordestino. Matopiba deve ter índice de umidade relativa do ar abaixo dos 20% ainda nesta sexta-feira. E a chuva na cidade de São Paulo não acontece nesta sexta, mas no estado sim, nas áreas do extremo oeste. Entre a tarde e a noite, região de Presidente Prudente, por exemplo, deve receber uma pancada de chuva que acontece com 10 milímetros acumulados. As temperaturas devem ser elevadas ainda na metade norte do país. Destaque para Cuiabá, que deve registrar máxima de 40 graus. Já em Porto Alegre e todo o sul do país, o dia continua frio. Já amanhece com baixas temperaturas em Porto Alegre, mínima de 16, mas também não esquenta muito até o meio da tarde, máxima de 22 graus previstos. No Rio de Janeiro, a temperatura sobe novamente, máxima de 31 graus em pleno inverno. JD1 no ar. Notícias. Uma comitiva de ministros e representantes da Defesa Civil Nacional estão no Rio Grande do Sul acompanhando de perto a situação dos municípios atingidos pelas chuvas e um ciclone extratropical. O objetivo é conhecer as necessidades mais urgentes da população e auxiliar as prefeituras para que tenham acesso a recursos federais o mais rápido possível. Segundo a Defesa Civil do Estado, 70 municípios foram afetados, deixando cerca de 1.600 desabrigados, mais de 3.000 desalojados, afetando mais de 50 mil pessoas. E já foram registradas mais de 30 mortes. Mais detalhes com a repórter Natália Kozlik. A prioridade da comitiva do governo federal neste momento é auxiliar o resgate de quem ainda está em área de risco, acolher as famílias desalojadas e garantir que não falte alimentação, água, assistência e abrigo para a população. A CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, disponibilizou mais cestas básicas para reforçar os estoques do Rio Grande do Sul. Uma nova carga chega esta quarta-feira ao estado.
Além disso, desde o início da semana, botes do Exército da região da fronteira e helicópteros da Polícia Rodoviária Federal e das Forças Armadas estão mobilizados para atenderem as vítimas das fortes chuvas que atingiram municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação da Presidência, garantiu que não faltarão recursos para socorrer os estados e as prefeituras. O compromisso do governo é não medir esforços e disponibilizar o recurso necessário para apoiar o governo do estado, para apoiar as prefeituras, para apoiar as comunidades nesse trabalho. E tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, nós queremos colocar à disposição de vocês. O ministro Paulo Pimenta também informou que o Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, que tem atendimento 100% pelo SUS, disponibilizou uma estrutura especial para receber as vítimas do ciclone. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou em uma rede social que reiterou ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que está à disposição dos gaúchos para enfrentar essa crise. Cada prefeitura deve identificar sua necessidade para que o governo federal possa agir, como explicou o ministro Valdez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional. Uma equipe da Defesa Civil Nacional está dando apoio aos municípios nos pedidos de solicitação de situação de emergência e de repasse de recursos, segundo o ministro, para que a resposta venha o mais rapidamente possível. Se os 70 municípios atingidos no Rio Grande do Sul pelo ciclone hoje tiverem com seus 70 decretos de situação de emergência, nós reconhecemos sumariamente as 70 situações de emergência. Na segunda 24 horas, nós já podemos priorizar os planos de ajuda humanitária. No terceiro, eu já posso estar depositando dinheiro na conta de todas as prefeituras. A partir da situação de emergência ou calamidade pública reconhecida, o governo federal pode adotar uma série de medidas para atender a população afetada, como a antecipação da parcela do Bolsa Família. Esse é o caso também da liberação do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço pela Caixa Econômica. O banco informou que trabalhadores residentes em municípios do Rio Grande do Sul, atingidos pelo ciclone, têm direito a sacar o saldo da conta do FGTS, desde que a cidade conte com o reconhecimento federal. Já podem solicitar a liberação do saque calamidade habitantes dos municípios de Campo Novo, Rio Grande, São José do Norte, São Sebastião do Caí, Sede Nova e Vera Cruz, que já estavam habilitados por outros desastres naturais. A reconstrução de moradias e infraestrutura, de acordo com o ministro Valdez Góes, será feita em um momento posterior ao socorro da população e ao restabelecimento de serviços essenciais. Reportagem Natália Kozlik. E com foco na prevenção de desastres naturais, foi fechado na última quarta-feira um acordo entre os Ministérios da Saúde e das cidades. A ideia é fortalecer as políticas de prevenção de risco com foco nas periferias. Repórter Luciana Vasconcelos. Uma parceria na busca de soluções para prevenir desastres naturais foi assinada nesta quarta-feira entre a Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades e a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, vinculada ao Ministério da Saúde. A ideia é pensar em políticas públicas para ajudar pessoas que vivem nas periferias do Brasil, buscar alternativas para reduzir as vulnerabilidades da população e garantir o acesso a serviços públicos. O presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Mário Moreira, ressaltou a importância do acordo. Periferias são as áreas mais vulnerabilizadas do nosso país, onde tudo acontece em hipérbole. Tudo acontece provocando efeitos muito maiores do que numa capital, numa cidade mais desenvolvida. Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, a união de esforços pode auxiliar na prevenção dos desastres e, assim, evitar mortes. Temos diversas tarefas de como fazer para que a vida dessas pessoas seja um pouco melhor. E para isso é que nós estamos aqui, para agir de maneira preventiva, para que a gente possa, de fato, tratar a questão para que fatos como que aconteceram hoje no sul deste país, que mais vidas não venham a ser ceifadas, que além das vidas que são ceifadas, muitas dessas famílias, aquelas que estão hoje desabrigadas ou desalojadas, não perderam às vezes entes queridos, ou quando não perderam tudo que tem. Perderam casa, perderam seus móveis, geladeiras, tudo aquilo que construíram com muito suor, com muita dificuldade, além da sua trajetória, além da sua vida. Isso é a nossa responsabilidade. O secretário nacional de Periferias, Guilherme Simões, destacou que o acordo é um pontapé inicial para a criação de políticas públicas de prevenção de desastres para quem vive nessas áreas. Nós vamos poder levar conhecimento e criação de
laboratório, criação de grupos técnicos em universidades que eventualmente não têm e virar uma referência na prevenção de desastres no nosso país. Entre as iniciativas previstas no acordo estão pesquisa, mapeamento de risco, formação de rede nacional de gestão de risco de desastres e criação de plataforma interativa das áreas de periferia com carências, equipamentos e tecnologias sociais geradas pelos agentes públicos e comunitários. Reportagem Luciana Vasconcelos. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JDUnoticias.com JDUnoticias.com JDUnoticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Um jovem traficante de 18 anos morreu em confronto com a polícia militar na noite de ontem em uma área rural de Amambai. Conforme informações da polícia, eles fizeram tentativa de abordagem do traficante que estava em um carro com registro de roubo, mas o rapaz ignorou a ordem e fugiu em alta velocidade. Em certa altura da fuga, o carro capotou e o traficante deixou o veículo e atirou 3 vezes contra a viatura da polícia militar, que revidou. O traficante chegou a ser socorrido ao hospital de Amambai, mas morreu logo depois. O caso foi registrado como tráfico de drogas e homicídio decorrente de oposição à intervenção policial em Amambai. A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para os cursos de graduação dedicados a refugiados e migrantes. O prazo para se inscrever vai até dia 17 de setembro para preenchimento de vagas remanescentes nos cursos de graduação com ingresso no primeiro semestre de 2024. No documento de inscrição, o candidato vai preencher os dados pessoais, a renda, qual curso se interessa e as notas nas áreas de linguagens e matemática no histórico escolar do ensino médio. Qualquer dúvida e informação poderão ser respondidas pelo setor de acolhimento no e-mail acolhimento@uems.br. O formulário de inscrição e mais informações estão disponíveis no site da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Os deputados estaduais de Mato Grosso do Sul aprovaram na última sessão na Assembleia Legislativa o projeto de lei do deputado Márcio Fernandes que garante um acompanhante para mulheres durante consultas e exames médicos. O texto da medida leva em conta casos de pacientes abusadas sexualmente nos consultórios médicos durante a realização de exames. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo governador para virar lei estadual em Mato Grosso do Sul. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS. Transformando vidas. O Senado aprovou um projeto que obriga o levantamento e a divulgação de vagas em creches da educação pública para crianças de até 3 anos. O objetivo é ajudar a priorização de repasses do governo federal para a expansão da rede de ensino. A reportagem é de Pedro Pincel. A verificação deve ser feita pelos municípios e pelo Distrito Federal com o apoio dos estados e da União. A sondagem pode ser realizada a partir de busca ativa de crianças a serem matriculadas. O levantamento também pode cruzar informações de sistemas das áreas de saúde e assistência social, cartórios e outros bancos de dados controlados pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal. Os critérios devem respeitar aspectos como situação socioeconômica familiar e condição de monoparentalidade das famílias. No caso de falta de vagas, o projeto sugere a expansão da rede em cooperação federativa. O objetivo é ajudar na cooperação entre os entes federados e na priorização de repasses do governo federal para a expansão da rede de ensino, como ressaltou a relatora na Comissão de Assuntos Econômicos, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins.
A proposição avança ao admitir a busca ativa de crianças em idade escolar e ao estabelecer a necessária interlocução com instâncias que podem fornecer dados e informações de elevada relevância, como sistemas de saúde e assistência social, os cartórios e outros bancos de dados controlados pela administração pública. O relator na Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, que apresentou emenda substituindo o condicionamento do repasse de recursos federais ao levantamento da demanda por vagas por parte do município ou Distrito Federal por uma regra mais suave, lembrou que a proposta colabora no cumprimento da meta 1 do Plano Nacional de Educação. Essa meta propõe, em paralelo, a universalização até 2016 da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade, a ampliação da oferta de educação infantil em creches, de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência desse PNE, ou seja, até o ano de 2024. Como foi alterado pelos senadores, o projeto retorna para a Câmara dos Deputados. JD1 no ar. JD1 no ar. A Assembleia Legislativa homenageou repórteres fotográficos do governo do estado. Foi realizada uma homenagem referente ao Dia Estadual do Repórter Fotográfico Valdenir Rezende. A iniciativa foi da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul por meio do deputado estadual Márcio Fernandes. Entre os 24 profissionais congratulados, 6 atuam na comunicação do governo do estado e receberam o diploma de honra ao mérito legislativo. João Garrigó, Saul Churran, Chico Ribeiro, Rachid Vaquede, Bruno Rezende e Álvaro Rezende integram os quadros do governo do estado. Bruno e Álvaro são filhos de Valdenir Rezende, repórter fotográfico que empresta seu nome à data e que morreu em 2021. Valdenir foi um dos maiores profissionais da imprensa de Mato Grosso do Sul, ganhador de vários prêmios regionais, nacionais e internacionais e responsável por registrar momentos marcantes da história do estado. JD1 no ar. JD1 no ar. E a safra de grãos do Brasil chega ao fim com um novo recorde. Quem tem os detalhes é a repórter Graziela Mendonça. Na última estimativa oficial desta safra, a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, confirmou o recorde na produção de grãos do país, um total de 322 milhões e 800 mil toneladas. São 50 milhões de toneladas a mais que na safra anterior. Com a colheita quase no fim, as produções de milho e soja se destacam no levantamento da companhia. A de soja tem também um novo recorde, 155 milhões de toneladas. E a de milho deve ficar em 132 milhões de toneladas. O diretor de Política Agrícola e Informações da CONAB, Silvio Porto, destacou os fatores que influenciaram no bom resultado da safra de grãos. Isso se dá em parte pelo avanço da área plantada, mas o que surpreende, que faz com que nós tenhamos um crescimento tão expressivo da safra, foi, sem sombra de dúvida, a produtividade, principalmente em função do clima. Apesar de ter sido problemático no início da safra, ao longo do ciclo produtivo, as chuvas foram muito regulares, foram em quantidade apropriada. Segundo a CONAB, os resultados positivos colocam o Brasil como o principal exportador de soja e milho na safra 2022-2023. Para a soja, o volume de exportação deve chegar a quase 97 milhões de toneladas. Já no caso do milho, devem ser embarcadas 50 milhões de toneladas, ultrapassando as exportações norte-americanas. O superintendente de gestão e oferta da CONAB, Wellington Silva, ressaltou a importância da demanda chinesa e o aumento dos preços de mercado da nossa soja no exterior. A soja segue com a demanda chinesa sustentando o mercado, as exportações seguem também bastante aquecidas, os preços que vinham em trajetória de queda também já a partir de julho já voltaram, a curva já sofreu uma inversão.
nós já estamos aí com a cotação em torno de, no Mato Grosso, em torno de R$ 117 a saca. Entre as culturas de inverno, o trigo aumentou a área plantada e tem previsão de produção de 10 milhões de toneladas. Já no caso do arroz e do feijão, ambos tiveram queda na área plantada, mas o feijão teve bom desempenho nas lavouras, com uma colheita de 3 milhões de toneladas. Já o arroz teve queda na produção de quase 7%. JD1 no ar, direto de Brasília. Os deputados aprovaram o projeto de lei que define regras do Desenrola Brasil e estabelece limites para as taxas de juros do cartão de crédito. Quem acompanhou a votação e traz mais detalhes sobre a proposta é o repórter Antônio Vital. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que define as regras de negociação de dívidas previstas no programa Desenrola Brasil. Além disso, o projeto dá prazo de 90 dias para que bancos e demais instituições financeiras proponham ao Conselho Monetário Nacional um mecanismo para baixar os juros do cartão de crédito. Caso isso não aconteça, a proposta define que após esse prazo, os juros e encargos do cartão não poderão ultrapassar o valor do principal da dívida. Por exemplo, se a dívida com o cartão for de R$1.000, o máximo que os bancos poderão cobrar de juros será R$1.000, ou seja, a dívida total será de R$2.000. Hoje, os juros do rotativo do cartão de crédito, ou seja, do que não for pago no dia previsto, ultrapassa 400% ao ano. O relator do projeto, o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, disse que a proposta apresentada pelo deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia, é uma maneira de evitar que as pessoas voltem a se endividar devido aos juros cobrados pelas operadoras de cartão de crédito. Estamos tratando da limitação dos juros no cartão de crédito. Hoje um juros abusivo, um juros muito alto, na média de 440% ao ano, e que precisa de fato de uma limitação, porque não dá para continuar dessa maneira. O Brasil é um dos países que mais cobra juros do cartão de crédito, fazendo com que as famílias, as pessoas voltem a se endividar e não consigam pagar, virando uma bola de neve, uma dívida que só cresce. Alencar Santana incluiu no texto o programa de renegociação de dívidas, o Desenrola Brasil, previsto uma medida provisória editada no início de junho pelo governo e já em vigor. O Desenrola Brasil permite que pessoas que estejam com o nome sujo por dívidas com bancos ou com empresas privadas possam voltar a ter crédito. O programa prevê regras distintas para os endividados, a depender da renda mensal. Os da faixa 1 são os que ganham até 2 salários mínimos por mês, ou que estejam inscritas no Cadastro de Benefícios Sociais do Governo, o CAD Único. Os da faixa 2 são os que recebem até R$20.000 mensais. Quem ganha até 2 salários mínimos poderá renegociar as dívidas até o fim do ano, com taxas de juros de no máximo 1,99% por mês, em até 60 vezes, e pagamento mínimo de R$50 mensais. As operações serão garantidas pelo Fundo de Garantia de Operações, o FGO, um fundo administrado pelo Banco do Brasil e criado originalmente para permitir operações de crédito para microempresas. Já quem recebe até R$20.000 por mês terá 12 meses para pagar. O projeto foi aprovado por ampla maioria do plenário, mas houve críticas. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, criticou o benefício para devedores que ganham até R$20.000. Ele não se destina às pessoas mais carentes, está muito claro que é para quem ganha menos de R$20.000 ao mês. R$20.000 por mês alcança 1% das pessoas que mais recebem salário no Brasil. Além disso, você cria uma série de regras que, no fim, você confunde quem é um bom pagador e um mau pagador. O texto apresentado pelo relator também permite a portabilidade das dívidas do cartão de crédito. Isso significa que o devedor poderá procurar outro banco que ofereça juros menores para negociar o que deve. O autor do projeto relativo ao limite da taxa de juros do cartão, o deputado Elmar Nascimento, diz que a medida vai tirar da inadimplência mais de 70 milhões de famílias. Vai permitir que seja retirado da inadimplência mais de 70 milhões de brasileiros e vai impor uma autorregulamentação aos bancos para que exista uma queda gradual da taxa de juros do rotativo do cartão de crédito. A modalidade de cartão de crédito que cresceu nos últimos anos, pasme, senhoras e senhores deputados, de 100 para 240 milhões de cartões de crédito emitidos. O projeto que define as regras do programa Desenrola Brasil e estabelece limites para os juros dos cartões de crédito seguiu para análise do Senado. De Brasília, Antônio Vital. Você está ouvindo? JD1 no ar. O Tribunal de Contas da União fez auditoria no trabalho da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc. O objetivo foi avaliar a eficiência da fiscalização e da supervisão das atividades das entidades fechadas de previdência complementar.
A Previdência Complementar Fechada faz parte do sistema de previdência social brasileiro e é um importante instrumento de proteção adicional ao trabalhador. O TCU encontrou deficiências na fiscalização das entidades e dos investimentos, problemas na gestão de riscos, governança e outras fragilidades. O tribunal determinou que a Previc e o Banco Central adotem uma série de medidas para corrigir as falhas. Saiba mais em tcu.gov.br. Com a apresentação minha, Wesley Paiva, terminamos aqui o JD1 no ar de hoje, sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023. O JD1 no ar é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jdonoticias.com. Um excelente final de semana com um feriadão prolongado a todos. O JD1 no ar retorna na próxima segunda-feira. Até lá. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Duvidas.